O Fantasma da Torre de Londres, a rainha que nunca descansou, baseado em fatos reais, uma história assustadora que até os dias de hoje aterroriza os moradores de Londres. Vamos começar. A névoa sobre o rio Tâmisa. A madrugada cobre Londres com um manto frio e úmido. A água do Tâmisa reflete luzes trêmulas, enquanto os bondes noturnos seguem em silêncio pelas ruas vazias. Entre pontes de pedra e becos ancestrais, ergue-se o complexo de muralhas que a cidade conhece como Torre de Londres. Para os turistas, o castelo é atração histórica. Para os guardas, posto de trabalho. Para muitos londrinos, porém, ele permanece uma ferida aberta, porque algumas presenças jamais cruzaram o portão da eternidade. A lenda mais antiga e insistente desse local fala de uma mulher que amou demais, perdeu tudo, e mesmo após a espada descer sobre seu pescoço, recusou-se a partir. Ela é Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII, coroada rainha da Inglaterra em vida e transformada em fantasma na morte. O que faz o espírito de uma monarca caminhar séculos a fio pelos mesmos corredores. Por que seus olhos são descritos como se ainda esperassem por algo? Para entender, é preciso voltar ao dia em que Ana entrou pela primeira vez na corte e acendeu uma paixão real, imortal, o coração inflamado de um rei. Quando Ana Bolena chegou da França, vinha educada nas mais refinadas artes, música, idiomas, etiqueta da Renascença. França era o futuro, Inglaterra ainda murmurava o passado medieval. Cada gesto dela trazia novidade, cada riso, liberdade. O rei Henrique VIII se apaixonou como um adolescente, mas havia um obstáculo. Ele já era casado com Catarina de Aragão. Por Ana, o monarca desafiou a Igreja Católica, rompeu com Roma e mudou o destino religioso de um império. Criou a Igreja Anglicana para legitimar um novo matrimônio. Foi coroação de escândalo, banquetes de exagero e suspiros de esperança. Porque aos olhos de Henrique, Ana lhe daria o tão sonhado herdeiro homem. Ela lhe deu Elizabeth, futura grande rainha, mas não o filho que garantisse continuidade imediata à dinastia Tudor. Suspeitas, intrigas e correntes. Com a inundada por boatos, Ana passou de musa a alvo. Conselheiros sussurravam que a rainha flertava, tramava, talvez conspirasse contra o próprio marido. Alguns diziam ter visto uma cestilha de dedos em uma das mãos. Sinal do demônio, gritavam adversários. Outros alegavam que suas canções continham encantamentos. Nesse temporal de rumores, o rei encontrou justificativa para livrar-se dela e tentar outra vez com nova esposa. Em maio de 1536, Ana foi presa sob acusações de adultério, incesto e conspiração. Henrique enviou-a à Torre de Londres, onde ela mesma havia sido coroada. Ali, entre paredes que absorvem lamentos como esponjas, ouviu o som de martelos construindo cada tábua da plataforma de execução, a espada francesa. Ao amanhecer de 19 de maio, Ana vestiu um traje cinza prateado. Optou por capa leve, talvez para que a lâmina encontrasse menos resistência. Ela pediu a seus algozes que cuidassem de sua causa na terra. O rei é bom, somente eu falhei. Palavras de submissão calculada, ou uma esperança supersticiosa de que um elogio final amansasse o julgamento divino. Henrique, em suposta misericórdia, chamou um espadachim francês para realizar a decapitação. Golpes de espada eram considerados mais rápidos e limpos do que a machadinha inglesa. A lâmina brilhou, desceu, e segundos depois, os sinos da capela repetiam o cântico fúnebre de cada condenado da torre. A era viva de Ana terminava ali, mas a sombria estava apenas começando. Primeiro sussurro na pedra. O relato inaugural surge meses após a execução. Um guarda da Torre Branca jurou ter visto, em noite de vigília, uma mulher trajada de seda branca, ladeada por um brilho fosco. Ela parecia flutuar. O soldado, na ânsia de cumprir dever, avançou com a alabarda erguida. Mais perto, percebeu que a mulher trazia nas mãos a própria cabeça.
Ele desmaiou. Quando acordou, foi encontrado pelos colegas com expressão de pavor permanente. Nunca mais recuperou a fala coerente. Dizem que os olhos dele continuaram revivendo a aparição até o último suspiro. Um século de silêncio interrompido. Relatos tornaram-se frequentes. Durante o governo de Elizabeth I, filha de Ana, criados comentavam sons inexplicáveis na capela de São Pedro Advíncula. Parecia que pés descalços deslizavam no chão às vésperas de cada data que lembrava a execução. Algumas damas de companhia afirmavam ver um rosto feminino refletido em vidraças, mesmo quando o corredor estava vazio. Mas, talvez por reverência à rainha reinante, nenhum desses incidentes foi registrado oficialmente. O fantasma de Ana precisava coexistir com a filha viva no trono. Por prudência política, instalou-se um silêncio em torno da assombração. Guardas, turistas e pesquisadores. Com a era moderna, a torre tornou-se atração pública. Entre visitantes excitados, apareceram novos relatos. Um soldado, na década de 1930, contou em registro militar que uma figura saiu de dentro da parede da Torre Sangrenta. Ele gritou ordem de parada, mas o espírito continuou. Disparou sua baioneta, atravessou corpo nenhum. No dia seguinte, ameaçado de corte marcial por atirar sem motivo, mostrou arranhões estranhos no rosto. Perdoado, passou a patrulhar apenas áreas externas, longe de corredores estreitos. Na década de 1970, uma equipe de televisão filmava especial sobre a história Tudor. Uma câmera estacionária, deixada ligada sobre tripé, capturou uma silhueta no fundo do corredor da casa da rainha. O operador descartou a sombra como truque de luz, até perceber que seus colegas estavam todos na outra extremidade gravando a entrevista. O material ficou arquivado anos. Produtores temiam sensacionalismo barato. Relançado em 2004, tornou-se viral no submundo de vídeos paranormais, A Rainha Sem Cabeça. Por que a iconografia popular insiste em retratar a aparição carregando a cabeça? Alguns historiadores sobrenaturais sugerem que o fantasma escolhe a forma que simboliza o trauma extremo. Carregar o crânio seria carregar o instante da morte, deixando claro ao mundo que ela não esqueceu nem perdoou. Outros estudiosos apontam que decapitações injustas costumam gerar lendas de espíritos que retornam incompletos, como se a alma recusasse a fragmentação do corpo. Visitantes modernos relatam versões mais sutis. Uma dama sem cabeça que anda pelos jardins, um perfume floral muito antigo, sem origem identificável. Uma música renascentista ecoando atrás de portas trancadas. O fantasma parece moldar-se ao observador, exibindo-se com intensidade proporcional ao ceticismo de quem o vê. Quanto maior a descrença, mais forte a manifestação. Vultos nos degraus da Torre Branca. A Torre Branca, construção central erguida por Guilherme o Conquistador, guarda as histórias mais densas. Lá, príncipes desapareceram, inimigos políticos foram trancados e, segundo vigias, sombras surgem subitamente na escadaria em espiral. Muitos juram que entre essas sombras está Ana Bolena, reconhecida pela postura régia e até pelo colar inalcançável que costumava ostentar. Em 1992, uma estudante de história relatou ter fotografado a escadaria para seu trabalho acadêmico. Ao revelar o filme, viu um ponto luminoso em forma de mulher, translúcida, descendo os degraus. O negativo foi analisado, a hipótese de dupla exposição descartada, mas nenhum veredicto satisfatório surgiu. A estudante largou o mestrado e passou a organizar passeios noturnos em locais assombrados, encontrar a propósito na própria experiência. Vozes da capela. Dentro da capela onde Ana está enterrada, reconhecida apenas por uma placa modesta, pequenos sons inquietam fiéis e curiosos. Um ex-clérigo relatou que, ao fechar a igreja, ouviu um coral de vozes femininas entoando hinos latinos.
música que não se canta ali desde a Reforma. Quando voltou para investigar, encontrou o ambiente vazio e frio, como se todo o calor corporal tivesse sido sugado. Especialistas em acústica instalaram sensores, captando frequências baixas que não pertenciam ao ruído urbano. Analisaram a assinatura sonora. Lembrava timbres humanos filtrados por pedra espessa. A comunidade científica não se pronunciou. Limitou-se a dizer que velhas construções guardam ressonâncias peculiares. Mas os guardas descrentes de tecnicismos continuam a repetir que damas rezam por justiça noite após noite. A rainha na janela. Uma das aparições mais famosas aconteceu na década de 1980, quando um fotógrafo amador registrou a Torre de Londres durante um pôr-do-sol flamejante. Ao ampliar a imagem, notou um rosto pálido atrás de uma janela do quarto andar. Local fechado a visitas e trancado por segurança. Os traços lembravam pinturas de Ana Bolena, queixo fino, olhar intenso, véu delicado soprando ao redor do rosto. A fotografia foi publicada em um tabloide britânico, gerando debates entre especialistas que, entre argumentos técnicos, jamais selaram consenso. Eco de injustiça, o que mantém um espírito preso. Teorias variam: apego a bens materiais, promessas quebradas, crimes sem expiação. No caso de Ana Bolena, todas as hipóteses parecem convergir. Ela perdeu o trono, o amor do rei e a própria vida por razões políticas. Sua filha viria a governar por décadas, mas Ana não pôde testemunhar tal triunfo. Talvez esse elo quebrado entre mãe e filha tenha mantido a monarca à beira da realidade, olhando através de cada pedra, esperando notícias que só a história pôde lhe dar muito depois. Tormento e fascínio. Para guias turísticos, contar a lenda de Ana Bolena é garantia de grupos atentos. Para os Yeoman Warders, os Beefeaters, guardiões da torre, é parte da rotina conviver com algo que não se explica em relatórios. Alguns admitem rezar discretamente quando patrulham corredores vazios. Outros preferem cantarolar, enchendo o ar com sons para que a rainha não se manifeste em silêncio absoluto. Pesquisadores paranormais tentam estabelecer comunicação com o espírito usando gravação eletrônica de voz. Capturam ruídos que lembram suspiros. Uma gravação noturna rendeu após filtragem 3 palavras: Remember my truth. Lembrar a verdade. Seria este o pedido constante de Ana Bolena? Memória que não desaparece. Ana foi vítima e protagonista de um período violento de transição. Sua saga moldou religião, monarquia e cultura. Na correnteza do tempo, pouca gente lê sentenças judiciais arquivadas. Mas quem passeia pela torre sente presença invisível. Forças que não se veem, mas se sentem, perpetuam a relevância de quem foi calada cedo demais. Dizem que fantasmas são memórias que ganharam carne de névoa. A Torre de Londres, então, é arquivo vivo. Cada pedra conserva ecos dos que juraram fidelidade, sofreram traição, rezaram por absolvição. Entre todas essas vozes, Ana se destaca. Ela não geme nem chora, ela observa. Seu silêncio é mais eloquente que o discurso de um rei. Se um dia visitar Londres e decidir caminhar pela margem norte do Tâmisa, observe a torre quando a luz do entardecer projetar sombras longilíneas sobre a água. Pode ser que por um segundo você veja no alto de uma muralha o contorno de uma mulher segurando algo junto ao peito. Talvez seja apenas ilusão óptica, jogo de luz, truque da mente cansada. Mas, se sentir um arrepio correndo pela espinha, lembre-se, Ana Bolena segue acordada, esperando que alguém reconheça o peso de sua história. Há quem visite castelos buscando apenas arquitetura. Há quem procure nas ruínas a vibração de eventos que moldaram reinos. E aos que, como você, sentem que entre pedra e osso existe algo mais, um sopro antigo, uma confidência sussurrada, um eco que não se deixa apagar. Se essa curiosidade pulsa em suas veias, inscreva-se agora no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural.
A cada semana, mergulhamos em lendas, analisamos documentos, investigamos locais onde o invisível se torna palpável. Ative o sino das revelações e junte-se a nós na busca pela verdade que vive entre sombras. Porque onde muitos veem somente história, nós enxergamos o lado que nunca descansa.